Hoje, particularmente, é uma aula que eu estava bastante animada para fazer, porque muitos supervisionandos têm bastante dificuldade em manejar casos de pacientes que tenham meramente traços narcisistas. Então, vamos imaginar ainda um transtorno da personalidade narcisista, né? E até porque, pessoal, quando a gente fala de um transtorno da personalidade, a gente está falando de algo absurdamente diferente de um transtorno clínico. Então, a maneira como eu vou conduzir um pânico, por exemplo, no consultório, é totalmente diferente da maneira como eu vou conduzir um transtorno da personalidade histriônica, por exemplo. Porque aqui a gente não está falando de protocolo, né? Não tem um protocolo para seguir com o transtorno da personalidade narcisista e com a grande maioria dos outros também. Nós temos algumas diretrizes que vão encaminhando como o tratamento se dá. Mas não tem, por exemplo, no TAG o que eu faço na primeira, na segunda, na terceira sessão. Não tem, por exemplo, na ansiedade social, não tem o que a gente vê na depressão. Então, falar de transtorno da personalidade é também falar de uma postura diferente do terapeuta conduzir o tratamento. Até porque, já vou dar um spoiler agora, a gente vai usar da relação terapêutica como uma ferramenta de intervenção. O que eu estou querendo dizer? O terapeuta, quando recebe, né, esses pacientes com transtorno da personalidade, a gente precisa ficar submerso na nossa relação terapêutica. Então, a gente sai daquela superficialidade, que é onde eu vejo principalmente, né, os terapeutas iniciantes ficarem ali com o medo da neutralidade, com várias outras ansiedades que envolvem a vinculação com o paciente. E no transtorno da personalidade não dá para a gente ficar no raso. A gente precisa mergulhar nessa relação e discutir a relação terapêutica com o paciente. Uma vez que esses pacientes que têm transtornos da personalidade, seja ele qual for, ele reproduz na maneira como se relaciona com o terapeuta o que ele faz lá fora. Então, a relação terapêutica, ela vira um mecanismo onde nós, enquanto terapeutas, podemos intervir dentro dela, como forma do paciente generalizar o funcionamento dele, né, e aplicar esses conhecimentos aí lá para fora. Tem muita coisa para a gente ver. Já vou adiantar, a gente vai sair da TCC clássica e eu vou falar mais para frente porque a aula ela é baseada na condução aí do transtorno da personalidade narcisista, voltada para a terapia do esquema, já que é dentro das terapias de terceira onda, né, aquela que tem uma explicação mais adequada a respeito da consolidação do transtorno e da maneira com qual a gente vai conduzir. Não se tem um padrão ouro de tratamento para personalidade narcisista. Vocês não vão achar um padrão ouro como, por exemplo, nós temos para o Border, que é a DBT. No narcisista, nós não temos estudos o suficiente que possam nos indicar qual seria o melhor método com mais evidências para tratamento. Então, nós temos nos dirigido dentro de outros estudos que não têm um bom nível, né? Não são revisões sistemáticas, meta-análise, são outros desenhos de estudo que nos fazem entender que a terapia do esquema tem uma condução bastante efetiva. Mas nós não temos estudos que nos indiquem qual é o padrão ouro para manejar esse tipo de tratamento, tá bom? Gente, o que acontece? Os pacientes mais desafiadores que a gente encontra no consultório, geralmente estão nesses dois extremos, quando nós falamos de transtornos da personalidade. Os pacientes borderlines e os pacientes narcisistas. Por que eles nos geram tanto desconforto, né, e tantas dificuldades de manejo? Tem gente que vai amar atender border, e tem gente que vai odiar atender border, e tá tudo bem, né? Tem gente que vai amar atender pacientes narcisistas e tem gente que vai odiar atender pacientes narcisistas. E aí, por que umas pessoas amam e por que outras pessoas odeiam? Porque esses pacientes aqui, assim como outros, ativam em nós, terapeutas, esquemas, crenças que são muito pessoais.
Por isso que as pessoas que gostam de atender, provavelmente esses pacientes que ela gosta de atender, não ativa esses esquemas que são disfuncionais nela, então ela se sente confortável. Agora, um paciente que ativa na gente aquilo que a gente ainda não conseguiu manejar ou que a gente não tem consciência de, geralmente vai gerar uma grande resistência. Então, os pacientes borders, eles geralmente têm um funcionamento de serem mais carentes, de demandarem mais atenção, de serem absurdamente sensíveis, voláteis, e isso exige, né, essa flexibilidade, essa amorosidade do terapeuta. Tem gente que vai super se dar bem, tem gente que não suporta em caminho, tá? Os pacientes narcisistas, eles estão no outro extremo. Então, a gente está falando de pacientes que não se mostram vulneráveis, totalmente diferente do border. A gente está falando de pacientes que não deixam transparecer qualquer indício de sensibilidade. Pacientes que são inatingíveis, parece que ele está tudo bem, ele só está ali para usar do seu serviço para resolver alguma coisinha. Só que você sabe que não está tudo bem, né? Que está nítido que não está tudo bem, que existem outras coisas que precisem ser abordadas e trabalhadas dentro do processo. Mas esses terapeutas esses pacientes, costumam ser aquela posição inatingível que limita o quanto o terapeuta vai conseguir acessá-lo. E aí, tem terapeuta que nada de braçada aqui, porque se sente confortável e vai embora. E tem terapeuta que se sente incompetente, tem terapeuta que acha que não está fazendo nada direito, tem terapeuta que acha que está sendo manipulado. E aí a gente vai discorrer sobre isso durante a aula.